Então, bom dia a todas e todos. Hoje é o dia 5 de agosto de 2022 e eu dou início, então, à sessão de defesa de tese de doutorado de Lucas Schenato Sena, que vai apresentar a sua tese chamada Ataxias espinocerebelares tipo 2 e tipo 3, sob uma perspectiva evolutiva. Essa tese foi orientada por mim, com grande prazer, e pela professora Maria Luísa Saraiva Pereira, que está aqui presente, e será avaliada por uma banca constituída por 3 pessoas. A professora Tabita Hinemeyer, do Departamento de Genética e Ciência Evolutiva, ou Biologia Evolutiva, melhor dizendo, da USP, egressa desse departamento e desse PPG, pelo professor Wilson Marques, do Programa de Pós-Graduação em Neurologia e Neurociências da USP de Ribeirão Preto. Os dois queridos eminentes colegas vão fazer a arguição do Lucas de forma remota. Eles estão nos enxergando aqui a nós na tela, não ainda a plateia. E, finalmente, pelo professor Nelson Fagundes, desse departamento e desse PPG. Lucas já fez o mestrado comigo, né? Agora finaliza o doutorado. Nós temos já uma trajetória juntos de 7 anos, mais ou menos, 7 ou 8 anos. Ele vai recordar melhor que eu, né? Devido a ter mais neurônios essas alturas. Biólogo, né? E por natureza um professor. Ele vai ter 50 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, depois de um refreshment, assim, de um refresquinho, nós começamos a arguição, tá? Eu sugiro que seja nessa ordem que eu falei, né? Vamos chamar a Tabita primeiro por ser a mulher, depois o Wilson por ser também o mais longe e finalmente o Nelson. Cada membro da banca terá 20 minutos, né, para apresentar as suas perguntas, né, e os seus comentários para o Lucas outros 20 correspondentes para responder. Cada um dos membros da banca tem liberdade para decidir como faz a arguição, se quer apresentar tudo num bloco e depois esperar o Lucas responder, ou fazer em diálogo. Depois disso, nós todos saímos aqui desse recinto. O Gabriel vai abrir uma sala do MConf em separado para a banca se reunir e decidir, né, sobre a aprovação ou não do Lucas. Aí eles nos chamam, a gente espera ali fora, nós voltamos e descobrimos o que finalmente acontecerá. Tá? Então, com essas palavras breves, tá? Quero relaxar todo mundo, quero só recordar a todos que a gente está num ambiente ainda de pandemia e a gente deve manter as máscaras, né, durante a apresentação aqui na sala fechada. Então tá, muito obrigado. Passo a palavra para o Lucas. Lucas, é contigo agora. Tá? Alô. Então tá. Bom dia a todos e todas. Então, como a Laura comentou, vou apresentar a defesa da minha tese de doutorado, chamado Ataxias espinocerebelares tipo 2 e tipo 3, uma perspectiva evolutiva. Em relação ao capítulo 1 e a introdução, os temas mais relevantes, a ataxia espinocerebelar tipo 2 e 3, ou SCA2 e SCA3, elas fazem parte de um conjunto de doenças conhecidas como poliglutaminopatia, que são causadas por um aumento do número de repetições CAGs e, consequentemente, passam a sintetizar um trato expandido de glutamina e que, consequentemente, faz com que a proteína sintetizada pelos genes específicos associados à doença seja tóxico. Uma outra característica importante em relação às poliglutamopatias é que essas repetições expandidas, elas são transmitidas de forma instável, em geral apresentando a tendência de ter mais expansões que contrações. Além disso, a idade de início dessas doenças ela é inversamente proporcional ao tamanho das repetições CAGs, e por causa desses dois elementos, nas poliglutamopatias existe um fenômeno conhecido como antecipação, onde existe uma tendência dos sintomas se manifestarem cada vez mais precoce a cada geração. O gene associado à causa da SCA2 é o ATXN2, né?
E o 10K3 é o ATXN3. Essa proteína neurotóxica sintetizada por esses genes com as expansões leva à atrofia, principalmente do cerebelo e do tronco encefálico. E um dos principais sintomas é a ataxia de marcha. Depois existem outras alterações essencialmente motoras. Então, é um conjunto de doenças que causa principalmente alterações na coordenação motora de uma forma geral, como carro-chefe principal. E parte dessas alterações motoras também se estabelecem em relação à fala. 2, 3. Um tema bastante importante que a gente discute com bastante centralidade aqui na tese é que a antecipação é uma importante força seletiva negativa para eliminar o alelo causador da doença da população. Então, à medida que os sintomas vão se manifestando cada vez mais precocemente, a gente tem um processo de redução da vida reprodutiva do indivíduo, chegando a casos extremos, onde a doença se manifesta até mesmo na infância. E a gente já observou empiricamente, nosso grupo já realizou 2 estudos, que quanto mais cedo se manifesta a doença, menos filhos os portadores eles têm, comparados aos que manifestam a doença mais tardiamente. E aí a pergunta central da tese é como é que esses alelos que causam a doença e que apresentam a tendência de se manifestar cada vez mais precocemente se mantém na população. Uma das perspectivas é que talvez essa doença esteja sob equilíbrio de seleção mutação. Né? Em algumas doenças já se é observado esse fenômeno, onde a mutação ela vai eliminando, a seleção natural vai eliminando os genes causadores da doença, só que novas mutações vão repondo. E uma outra perspectiva é que possam ter forças seletivas compensatórias, conhecidos como um fenômeno chamado de pleiotropia antagonista, onde um gene pode influenciar vários fenótipos. Só que esses fenótipos eles podem conferir vantagens e desvantagens adaptativas de forma simultânea. Nesse sentido, o objetivo geral da tese é estudar a dinâmica da SK2 e da SK3 na população, entender como é que ela se mantém, e os objetivos específicos têm a ver com revisar as forças seletivas associadas aos alelos expandidos do ATXN3, ATXN2, construir um modelo matemático que busque unificar essas forças seletivas e apontar a dinâmica deles, e entender a origem ancestral das famílias SK2 do Brasil, Uruguai e do Peru. Então, o capítulo 2 é referente a forças seletivas associadas à SK3 ou Machado Joseph, tá? A partir de uma revisão sistemática e meta-análise. O nosso grupo ele já realizou uma revisão sistemática onde conseguiu analisar a correlação entre o tamanho das repetições CAGs e a idade de início. E outros elementos que são importantes para a gente entender a SK3 é que mutações de novo nunca foram reportadas e essa doença ela apresenta poucos haplótipos ancestrais e de origem bastante tardia, o mais antigo aí em torno de 16 mil anos. E aí a gente vai realizou a revisão sistemática para identificar essas forças seletivas associadas a SK3. A metodologia detalhada foi submetida à plataforma Prosper, tá? Esse é o número da nossa submissão e foi aprovado. Tá? E aí são uma série de detalhes mais profundos. Vamos para os resultados. Em relação à estabilidade, a gente selecionou 12 artigos após os critérios de exclusão. E, em relação à estabilidade, dos 12 artigos selecionados e de seus respectivos resultados, a nossa meta-análise apontou uma tendência de aumento de 1,23 repetições CAGs a cada geração. Em relação às transmissões maternas e paternas, elas apresentam diferença, tá? Pelo fato do intervalo de confiança não estar sobreposto numericamente ou graficamente pelos diamantes do Forest Plot, mostram que esses resultados são diferentes estatisticamente. Em relação à antecipação, dos 242 artigos que nossas buscas encontraram, 7 foram inclusos, e a partir da meta-análise, a gente observou e inferiu que existe uma tendência de redução de 7,75 anos
na idade de início dos sintomas a cada geração. Em relação às transmissões maternas e paternas, o resultado não foi diferente entre as duas transmissões. E em relação ao fitness, apenas um artigo foi encontrado, tá? Onde as mulheres afetadas com mais de 45 anos, portadoras da SK3, apresentavam uma média de 3,89 filhos, enquanto que as não afetadas apresentavam uma média de 2,68, e dessa forma, o fitness das portadoras é 1,45. Em relação à distorção da segregação, 9 artigos foram inclusos, né, a partir depois dos critérios de exclusão, e os primeiros resultados são referentes às transmissões dos portadores. Tá? Então, houve uma distorção a favor do alelo expandido, o 0,5 representa a segregação mendeliana, e se observou que 64%, uma tendência de 64% das vezes, os filhos de portadores herdarem o alelo expandido. Em relação às transmissões maternas e paternas, a gente observa a distorção a favor do alelo expandido. Esses dois resultados não diferem entre si estatisticamente, mas apresentam significância estatística em relação à diferença da segregação mendeliana. Outros resultados que a gente encontrou referente à distorção da segregação foi na transmissão dos não portadores da doença, tá? E houve uma distorção na segregação entre o alelo menor e o alelo maior, tá? Onde o alelo menor é transmitido preferencialmente. Porém, em relação às transmissões paternas e maternas, no resultado das transmissões paternas, esse resultado não foi significativamente estatístico. Em relação aos haplótipos, dos 56 artigos que nossas buscas encontraram, 13 foram incluídos, e o haplótipo, a partir da construção de 3 SNPs, mais encontrados foi o ACA, onde 55% das famílias SK3 do mundo apresentam esse haplótipo, seguido do GGC, com 20,8%, e, a posteriori, o AGA, com 10,8%. Em relação à discussão desse capítulo, a gente observou que existem forças evolutivas negativas, no caso da instabilidade e da antecipação, e 2 forças seletivas positivas, e dessa forma, se apenas houvesse a antecipação, a tendência é que esse alelo fosse eliminado da população, mas que essas forças seletivas compensatórias ajudam a explicar a manutenção desse alelo. E isso é reforçado pelo fato dessa doença apresentar poucas origens ancestrais e também origens bastante antigas, e além disso, de não ser descrito mutações de novo nessa doença. Um elemento que ajuda a explicar a não descrição de mutações de novo dessa doença é que, em relação aos alelos não expandidos, não patológicos, existe um gap, um intervalo entre os alelos normais e os alelos patológicos, e que esse vazio de alelos intermediários ou pré-expandidos, em decorrência do que a gente viu da seleção disruptiva, do fato de ter uma tendência do alelo expandido ser herdado quando você tem a transmissão de portadores para os seus filhos, e na população normal, o alelo menor ser transmitido preferencialmente. Isso vai fazendo com que haja um vazio no tamanho das repetições de alelos intermediários, que em geral é dessas regiões que emergem mutações de novo, no caso, quando a gente compara com outra poliglutaminopatia, que é a doença de Huntington. O capítulo 3 também é um estudo de forças evolutivas associadas a SK2. Tá? Em relação a SK3, tem menos resultados consolidados e tal, então a gente fez as mesmas buscas que a gente fez para SK3, mas também a gente incluiu nos nossos estudos a questão da correlação entre a idade de início e o tamanho das repetições CAGs, e também uma revisão sistemática em relação a mutações de novo e casos esporádicos. Os métodos também, a gente incluiu a metodologia detalhada desse estudo nessa plataforma do Próspero. Tá? E dos resultados, vamos começar pela correlação entre a idade de início dos sintomas e o tamanho das repetições CAGs.
Nossas buscas encontraram 187 artigos, e no qual 21 foram inclusos. Então, primeiro, a gente meta-analisou a idade de início dos sintomas de todos os estudos. Encontramos uma idade de início dos sintomas médio de 33,85 anos. Depois a gente meta-analisou o tamanho das repetições CAGs dos indivíduos afetados, encontrando uma repetição CAG média de 40,62. E, por fim, a correlação entre a idade de início e o tamanho das repetições CAGs de 0,75. Depois, a gente realizou a questão das exclusões dos artigos associados à instabilidade da transmissão CAG, e foram inclusos 6 artigos. Na questão da instabilidade geral das transmissões do ATXN2 expandido, se observou uma tendência de aumento de 2,42 repetições CAGs a cada geração. Assim como na SK3, existe uma tendência das transmissões paternas serem mais instáveis, propensas à expansão do que das maternas, e esse resultado foi diferente estatisticamente. Em relação aos resultados de antecipação, nossa meta-análise e revisão sistemática incluiu 8 artigos, após os critérios de exclusão, e se observou uma antecipação geral de 14,62 anos a cada geração. Então, antecipações um pouco mais intensas do que comparadas à SK3. Em relação à antecipação por transmissões paternas e maternas, não houve diferença estatística entre as duas transmissões. Em relação aos resultados de mutação de novo e casos esporádicos, 10 artigos foram inclusos. Tá? Uma mutação de novo foi detectada e 18 casos esporádicos também foram detectados para a SK2. Em relação ao fitness, um artigo foi incluso, tá? A partir dos critérios de exclusão, onde se observou que os indivíduos afetados apresentavam uma mediana de filhos de 3, enquanto os não afetados apresentavam uma mediana de filhos 2. Dessa forma, o fitness dos indivíduos afetados era 1,5. Além disso, em relação à distorção da segregação, diferentemente da SK3, onde existia uma transmissão preferencial do alelo expandido, na SK2, o alelo preferencialmente transmitido foi o não expandido. Em relação aos estudos de haplótipos, apesar de serem encontrados 11 estudos de haplótipos, os resultados foram muito heterogêneos, com marcadores distintos de cada estudo, o que dificultou fazer uma análise mais geral desse resultado. Sobre a discussão desse capítulo, a gente observou que existem forças seletivas negativas associadas à instabilidade, à distorção da segregação, porque o alelo não expandido ele é transmitido preferencialmente, em contrapartida, um aumento do fitness. E esse processo ajuda, essa distorção na segregação a favor do alelo não expandido, pode ser uma das explicações que explica por que no ATXN2 existe uma frequência bastante elevada do alelo com 22 repetições. Outros artigos já observaram que esse alelo com essas 22 repetições, ele está sofrendo seleção positiva. E, em decorrência da existência de mutações de novo e uma alta variabilidade nos haplótipos, faz com que a gente reflita se na SK2 existe a possibilidade de ter múltiplas origens da doença. Em relação ao capítulo 4, que é um modelo matemático, tomar uma água. Em relação ao capítulo 4, a gente construiu um modelo matemático. Como a gente observou, existem forças seletivas positivas, negativas, com intensidades distintas, né? Foi a base desses dois manuscritos que nós publicamos. Então, a ideia era construir um modelo que abarcasse todas essas forças seletivas e conseguisse apontar uma dinâmica do alelo mutante para essas duas doenças. Então, primeiro,
existe uma equação clássica que pega um dos elementos que a gente está estudando, que tem a ver com a distorção na segregação. Tá? Porém, as poliglutaminopatia, consequentemente a SK2 e a SK3, apresentam duas características importantes. O primeiro é o fenômeno da antecipação, que não está incluso naquele modelo, e a questão de ser uma doença com uma frequência, o alelo mutante tem uma frequência alélica muito baixa. A partir daí, a gente fez algumas adaptações daquele modelo original. Tá? O primeiro foi construir um coeficiente de antecipação para poder ir reduzindo o fitness a cada geração à medida que a idade dos sintomas vai se manifestando cada vez mais precocemente. Além disso, para tornar o modelo mais simples, e pelo fato dos casos de homozigoto do alelo expandido serem extremamente raros, a gente removeu o P ao quadrado da equação e já usamos direto a questão do fitness relativo para transformar o modelo mais simples. E a gente trabalha com esse modelo, construído por nós, onde o P' é a frequência do alelo mutante na geração seguinte, o P é a frequência do alelo na geração atual, o W é o fitness, o coeficiente de antecipação, vezes 2K, que é o coeficiente de segregação. O coeficiente de antecipação, ele varia de 0 a 1, tá? E o coeficiente de antecipação vai ser 0 quando o início dos sintomas começar antes da vida reprodutiva dos indivíduos, quando o indivíduo começou os sintomas, sei lá, com 4 anos de idade, que existem relatos na literatura, ele vai ter o coeficiente de antecipação 0, e quando o início dos sintomas começar depois do término da vida reprodutiva do indivíduo, os sintomas da doença não tiveram nenhuma influência na sua vida reprodutiva, consequentemente o fitness vai ser, consequentemente o coeficiente de antecipação vai ser 1. E entre o 0 e o 1 existe o infinito. Né? Bem, em relação à construção do coeficiente de antecipação, a gente buscou dados da fertilidade do banco de dados da Eurostat, de 2019, mensurando a taxa de fertilidade de mulheres europeias. Tá? Depois, essa área total aqui, a gente plotou ela numa escala que vai de 0 a 1, e cada idade você ia tendo uma taxa cumulativa de fertilidade. A partir daí, para seguir a construção do modelo do coeficiente de antecipação, a cada geração, a idade de início vai variando a partir da instabilidade da transmissão alélica, vezes a regressão linear entre a variação da idade de início dos sintomas por adição da CAG expandida. E, à medida que a idade de início dos sintomas vai se transformando cada vez mais precoce, a gente vai tendo uma redução daquela taxa cumulativa de fertilidade, consequentemente, o coeficiente de antecipação ele vai diminuindo. Depois a gente pegou todas as forças seletivas associadas, que a gente encontrou na literatura, uma parte delas construídas por nós, outras por outros estudos, e realizamos simulações computacionais usando o programa RStudio, o software RStudio, partindo de uma frequência inicial alélica de 0.00001 e com CAGs iniciais de 34 e 54 para o ATXN2 e para o ATXN3, e uma idade de início dos sintomas de 55 e 65 para o ATXN2 e o ATXN3 expandido. Esses valores aqui são referentes aos dados empíricos obtidos por nós a partir dos bancos de dados disponíveis. E depois a gente realizou simulações computacionais de 1000 linhagens até 650 gerações, e toda vez que a frequência alélica atingia 0 ou 1, a gente interrompia a simulação. Bem, e aí a simulação consistia no quê? Primeiro, tinha a simulação do fitness naquela geração específica, a partir da média mais o desvio padrão simulado, né? Depois, em relação à distorção da segregação e do coeficiente de antecipação, que vai de 0 a 1,
a gente simulava qual seria o tamanho da repetição CAG na geração seguinte, e aí fazia uma simulação dentro da simulação, e isso aqui é em loop, e ia acumulando. Consequentemente, você obtinha os valores de uma geração, aí você multiplicava tudo, virava a frequência alélica na geração seguinte, e, consequentemente, essa frequência alélica virava a frequência alélica a partir do novo cálculo, e isso você realizando em loop, até chegar ao 0, 1 ou chegar a 650 gerações. Bem, em relação aos resultados para o ATXN2, dos alelos eliminados, das 1000 simulações, 986 foram eliminados, num intervalo de 1 a 149 gerações, e com uma mediana de eliminação dessas linhagens de 10. Aqui a gente tem 2 gráficos que mensura a frequência alélica por geração. Cada cor dessa é uma das linhagens, né? E na figura 3B, a gente tem o número de linhagens e qual foi a geração que ela foi eliminada. A gente observa claramente aqui que boa parte das gerações ela é eliminada próximo aí da sua mediana, que é 10. Nas simulações, 14 alelos foram fixados. Tá? Então, a gente observa assim, que teve um período onde o alelo atingiu a frequência de 1, ou seja, se fixou, e essa fixação ocorreu no intervalo de 81 a 126 gerações, e numa mediana aí de 101 gerações. Quando a gente observa o tamanho da repetição CAG quando o alelo se fixou, ele apresentou um intervalo de 28 a 34 repetições CAGs, ou seja, o alelo estava se fixando quando ele não era expandido, porque existia a possibilidade do alelo se contrair a partir do desvio padrão, né? E a mediana que o alelo que a linhagem se fixava, a mediana do tamanho da repetição CAG que a linhagem se fixava era de 30,93. A partir desse resultado, a gente deu sequência na simulação, tá? Do tipo, bem, ok, ele se fixou, mas a transmissão alélica instável ainda segue na população. Tá? Então, a gente deu continuidade nesses casos na simulação e a gente observou que chegaria um momento que aquele alelo fixado que não estava expandido voltaria a se expandir. Tá? Então, a gente observa que ele atingiria um tamanho de repetição expandida patológica. Na zona cinzenta seria a região que o alelo não é causador da doença, e, consequentemente, a idade de início dos sintomas ia se manifestar cada vez mais precocemente, chegando a um ponto onde a idade de início se manifestaria antes mesmo dos 12 anos, chegando a 0, e, consequentemente, todas as linhagens, mesmo que fixadas, chegariam a um momento que seriam eliminadas. Em relação aos resultados do ATXN3, 641 linhagens foram eliminadas das 1000, no intervalo de 2 a 644 gerações, e com uma mediana de 26 gerações. Na figura 5A, a gente observa essa variação da frequência alélica através das gerações, e qual geração esses alelos estavam sendo, essas linhagens estavam sendo eliminadas. Dos alelos fixados para o ATXN3, 8 foram fixados no intervalo de 25 a 101 gerações, com uma mediana de 30,5 gerações. Aqui essa figura representa quando elas se fixaram. E o tamanho das repetições CAGs dessas linhagens que se fixaram estavam entre 56,12 a 65,3, diferentemente da SK2, se fixavam quando o alelo estava expandido. Tá? E, da mesma forma que a gente fez com a SK2, a gente deu sequência nessas simulações desses alelos fixados. Tá? E todos, quase todos, foram eliminados, com exceção de uma linhagem que seguiu até a geração 650, não expandida. Tá? Ela apresentou uma contração e foi seguindo até a geração 650, não patológica. Essa aqui. E
Para SK3, a gente encontrou resultados de linhagens que não foram nem eliminados, nem fixados. Então, 351 linhagens não foram nem eliminadas, nem fixadas. Então, aqui está a frequência do alelo nessas linhagens, frequência alélica nessas linhagens. E, a partir da geração ali 150, a frequência alélica ela se tornou bastante residual. Tá? E aqui está esses resultados em escala logarítmica. Depois a gente tentou observar qual era o tamanho dessas repetições CAGs que não foram eliminadas até a geração 650. Então, das 351 linhagens, elas adotavam esse padrão e um comportamento de horas está expandida, horas está contraída. Então, tinha essa dinâmica geral. E depois a gente observou, analisou os resultados das linhagens que na geração 650 estavam com alelo expandido. E aí esse padrão de contração, expansão, horas patológico, horas não patológico, ficou mais claro. Cabe ressaltar assim, que esse processo de expansão e contração aí é um período longo assim, do ponto de vista geracional. Em relação à discussão desse capítulo, a gente viu que existe uma diferença no número de linhagens eliminadas da SK2 e da SK3. Então, para o ATXN2 expandido, existe uma tendência maior do alelo expandido ser eliminado. Mesmo nos fixados, todos os alelos simulados para o ATXN2 expandidos foram eliminados. E, consequentemente, apenas no ATXN3 a gente teve linhagens que não foram eliminadas. Além disso, a mediana em que esses alelos estavam sendo eliminados no ATXN2 expandido e no ATXN3 expandido foi diferente. E da discussão mais geral desse capítulo, aponta que existe uma tendência do ATXN2 expandido ser eliminado em poucas gerações, e a nossa hipótese é que mutações, de novo, estariam alimentando novamente a prevalência da SK2 na população. E, para a SK3, os resultados do modelo matemático, a partir das forças seletivas levantadas, indicam a possibilidade do ATXN3 expandido se manter por longas gerações. Esses resultados são convergentes com os estudos empíricos de haplótipo, que também datavam que a SK3 tinha poucas origens, e origens mais antigas. E uma das explicações e hipóteses que a gente levanta a partir daí é que esse processo de mecanismos de expansão e contração é um dos fatores, mas não todo o fator, que ajudaria também a explicar esse período de duração longínea do ATXN3 expandido, que intercala entre momentos de expansão e contração. Em relação ao capítulo 4, o nosso estudo para analisar a origem ancestral da ataxia espinocerebelar tipo 2, Brasil, Peru e Uruguai. Bom, em relação à introdução, a gente acabou de observar que nosso modelo matemático, a partir de simulações computacionais, apontam que existe uma tendência do ATXN2 expandido, durar poucas gerações. Além disso, outro fator importante que a gente está analisando é que, em relação a dois SNPs específicos, o 695871-2, apenas o haplótipo CC foram encontrados nas famílias SK2. E existe uma variabilidade elevada dos STRs, dos marcadores e dos resultados em relação às famílias SK2. E o objetivo principal desse estudo é escrever o haplótipo ancestral das famílias brasileiras, peruanas
Em relação aos marcadores que nós escolhemos, então a gente usou 3 SNPs, tá? E 2 STRs, tá? Próximos da região CAG expandida. E em relação aos pacientes e controles, a gente usou os marcadores de 47 famílias. 47 famílias SCA2 foram inclusas, das regiões do Rio Grande do Sul e Uruguai, que a gente agrupou no artigo ali como região sul, do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, do Nordeste e do Peru. E 115 cromossomos com a TXN2 normal foram inclusos como controle. E, além disso, dados do Banco Mil Genomas também foram utilizados para analisar a questão da frequência alélica da população de uma forma geral. Da questão da genotipagem, da análise da genotipagem, após a isolação, o DNA ser isolado, 2 metodologias distintas foram utilizadas para analisar os SNPs, tá? Pelo Tachman. E em relação aos STRs, a gente usou a PCR e a posteriori a eletroforese capilar. E a gente usa o software FASE para fazer a montagem dos haplótipos. Em relação à análise dos dados, a gente, como principal base assim, da construção da estratégia metodológica para o nosso estudo, esse artigo que analisou os haplótipos e a origem da SCA3 ou doença de Massard-Joseph, e usamos o software, o RStudio, tá? Para fazer análises estatísticas, o Network para a construção das árvores de haplótipo, e o Arlequim para fazer as análises de genética de populações. Em relação aos resultados, algumas coisas importantes. Assim. Primeiro, a frequência alélica dos nossos SNPs, tá? Ela não foi diferente estatisticamente entre os nossos controles e o banco do Mil Genomas. Tá? Isso ajuda, isso reforça a possibilidade de que nossos controles não tinham viés em relação à população geral. Além disso, a frequência alélica dos alelos associados ao ATXN2 expandido foram diferentes estatisticamente dos controles. E outro fator bastante importante que a gente ressalta é que, em relação a esse marcador desse SNP, o RS695871, que até então, na literatura, todos os indivíduos com SCA2 apresentavam o alelo C, nós encontramos aqui 3 famílias com o alelo G, o que nunca tinha sido descrito na literatura. Em relação aos haplótipos SNPs, eu acho que a gente pode destacar 3 elementos. Tá? O primeiro, o haplótipo TCG, ele está em desequilíbrio de ligação com a doença, e ele foi o mais encontrado nos nossos estudos, seguido do CCG, tá? E a partir daquele SNP-G, naquela posição que nunca tinha sido escrito, 3 haplótipos foram encontrados, o CGA, o TGA e o TGG. Da distribuição geográfica desses haplótipos, o haplótipo SNP mais frequente nas famílias SCA2 do nosso estudo estavam presentes em todas as regiões. Tá? O segundo haplótipo estava presente em quase todas as regiões, menos no Peru. E dos haplótipos que apresentavam o G naquele SNP, estavam localizados essencialmente no sul e sudeste. Depois a gente fez uma análise do tamanho das repetições CAGs associadas àqueles haplótipos. Então, são dois resultados distintos. Um em relação aos haplótipos associados ao ATXN2 expandido. A gente usou aqui os haplótipos que apresentavam maior frequência, tanto nos casos quanto nos controles. E aí, o haplótipo TCG, ele apresenta um tamanho de repetição CAG
maior do que o CCG. Tá? E em relação ao plot normal, em relação ao ATXN2 normal, como era de se esperar, o CGA e o TCG apresentam uma média de 22 repetições. Tá? Como a gente já falou, a maior parte da população dos indivíduos apresenta 22 repetições CAGs nesse gene, mas, curiosamente, o CCG apresentou uma média de 27,45 repetições CAGs, tá? O que é uma repetição bastante grande para o alelo normal. E, além disso, esse haplótipo, que foi o terceiro mais encontrado nos controles, foi o segundo mais encontrado no alelo, nos haplótipos associados ao TXN2 expandido. Em relação aos STRs, quando combinado com os SNPs, a gente viu uma maior variabilidade no TCG, e o haplótipo SNP CCG, tá, que foi o segundo mais encontrado, em 16 famílias, não apresentou variação genética quando combinado com os STRs. Depois a gente construiu uma árvore de haplótipos dos SNPs TCG, quando combinado com os STRs. Então, o haplótipo 1 estava presente em todas as regiões no qual o nosso estudo incluiu indivíduos com SCA2. Tá? Em 11 famílias esse haplótipo foi encontrado. E, a partir de um passo mutacional, 2 haplótipos, tá? Com 2 famílias cada um deles, também foram encontrados. E, quando a gente fez as análises de diversidade genética das regiões, o Sul foi o que apresentou maior diversidade genética em relação a esses marcadores. Do haplótipo CCG, o segundo mais encontrado nas famílias SCA2, um elemento importante que eu acho que a gente pode destacar é o fato de todos os indivíduos terem o mesmo haplótipo, quando combinado com os STRs, e que esse mesmo haplótipo foi encontrado em 5 controles. E esses controles apresentavam repetições CAGs entre 31 e 33 repetições CAGs, ou seja, repetições intermediárias pré-expandidas. Da discussão, 6 SNPs haplótipos foram encontrados na SCA2, e nossa hipótese é que a SCA2 nessas regiões apresente múltiplas origens. Desses SNPs, desses haplótipos SNPs, vale ressaltar 3, tá? O TCG, o CCG, e os que apresentam a posição a guanina nesse SNP. E as nossas hipóteses é que, possivelmente, o TCG seja o haplótipo mais antigo, devido à diversidade genética bastante elevada. Tá? O haplótipo 12, TCG23G, nossa hipótese é que ele seja o haplótipo fundador, e que, devido à diversidade genética mais elevada do Sul, que essa seja a região de origem ou de entrada desse haplótipo. Em relação ao CCG, devido a ele ter uma homogeneidade genética, a nossa hipótese é que ele tem uma origem recente e que, por ele estar associado a ter repetições CGs maiores nos indivíduos controle, que possivelmente esse haplótipo esteja associado a uma região estável, tá? No ATXN2. E sobre esse SNP, que depois construiu 3 haplótipos, ele nunca foi descrito na SCA2, e esse SNP, nessa posição, ele é muito mais comum na Ásia e na África, e a gente especula a possibilidade de esse haplótipo ter tido uma origem africana, como hipótese. Em relação ao capítulo 6, como conclusão, limites e perspectivas, a partir dos resultados obtidos, a gente conjectura
que existem 2 mecanismos distintos para a manutenção da SK2 e SK3, da SK3 e SK2 na população. A SK3, se não existissem as forças compensatórias, apresentaria a tendência de ser eliminado, mas existe uma tendência de se manter por um longo período a partir do fitness elevado e da distorção a favor do alelo expandido. Porém, para a SK2, as simulações que a gente construiu e agora os resultados de apócrifo sugerem que para a SK2 existe uma tendência de surgimento de uma origem da doença, ela ser eliminada, uma nova origem, ser eliminada, uma nova origem, ser eliminada, e assim sucessivamente. E aí tinha a ver com essa questão de ter múltiplas origens e essas origens não serem tão duradouras quanto na SK3. Além disso, parte da discussão a gente faz uma reflexão que pode, às vezes, causar uma certa estranheza nas pessoas, que a gente tem forças evolutivas que apontam para caminhos distintos. Né? Então, nós temos uma doença que tem, ao mesmo tempo, forças seletivas positivas, ao mesmo tempo negativas, às vezes positivas, e esse estranhamento de terem elementos antagônicos numa mesma unidade não nos causa estranheza. Tem um texto bastante clássico, que é o Dialética da Natureza, do Engels, onde ele formula as leis da dialética, e uma dessas leis é a lei da unidade dos contrários, e, a partir daí, uma série de pensadores, biólogos, evolucionistas, trabalham bastante nessa perspectiva de que unidades antagônicas podem compor a mesma unidade, e, consequentemente, a partir desse choque de elementos antagônicos, é que faz com que haja dinâmica mais geral desse processo que você está estudando. Dos limites das perspectivas, são 3 elementos que a gente levantou. O primeiro, em relação aos manuscritos 1 e 2 e das forças evolutivas de uma forma geral, ainda segue um mistério por que os indivíduos com SK2 e SK3 apresentam uma fertilidade elevada. Em Huntington também esse fenômeno é conhecido. Por muito tempo se conjecturou que pudesse ser um elemento mais de cunho psicológico e tal, mas também para modelo transgênico de Huntington, para rato, os ratos também apresentaram aumento de fertilidade, então não se pode dizer que não seja um elemento psicológico e tal. Rato, no caso, e desumano. Mas ainda os mecanismos biológicos ainda seguem abertos. Outro elemento que a gente acha importante é que, tanto para SK2 quanto para SK3, é necessário replicar esse estudo de fertilidade em outras cortes, em outras regiões, é uma outra perspectiva que se abre. Então, entender o mecanismo e ampliar para outras cortes. Do tema da antecipação, na tese a gente desenvolve que tanto para SK2 quanto para SK3 existia um viés em relação ao tema da antecipação, e por isso que a gente usa um outro cálculo para mensurar o quanto que se reduz a idade de início dos sintomas a cada geração. Então, uma outra limitação assim, que a literatura mostrou. E o mais importante, talvez, sobre as forças evolutivas, é um estudo mais apurado da questão associada aos alelos normais. Para o modelo matemático, a gente acha que tem a necessidade de testá-lo empiricamente, a partir da variação da frequência alélica em algumas regiões do planeta, tá? Principalmente onde tem uma frequência maior da doença, da SK2 e da SK3. E em relação aos ajustes que a gente acha que é necessário, a maior parte dos indivíduos afetados tem filho antes do início dos sintomas, mas existe um número pequeno de indivíduos que ainda tem filho depois de iniciarem os sintomas, aproximadamente 10%, e principalmente ali em 1 ano, 2 anos no máximo, após o início dos sintomas. A gente acha que essa correção não vai alterar qualitativamente os resultados, mas vai conseguir ajudar a dar mais precisão em relação à questão da frequência alélica, que é um tema que a gente não dá muita centralidade no modelo matemático, nesse momento e tal. Está mais preocupado com a questão em quantas gerações aquele alelo seria eliminado, mas se você vai fazer um teste mais empírico, fazer essas correções e fazer esses ajustes é fundamental, e a possibilidade de aplicar para outras poliquês. Em relação aos aplótipos SK2, que ainda seguem em curso o estudo, né?
Aumentar o número de famílias, então já é uma perspectiva desse estudo incluir famílias do norte, mais famílias do nordeste, ampliar o número de famílias SK2, tá? Aumentar o número de marcadores moleculares, tanto STRs quanto SNPs, também já é uma perspectiva que já está em curso. E a partir daí, da ampliação desses marcadores e de número de indivíduos, ter a possibilidade de fazer a datação desses haplotípicos, seria o seu segundo passo em relação aos resultados. Agradecer, assim, principalmente, do ponto de vista assim, mais técnico, o CNPq, o PPGBM, a URGS, e obrigado.